Duas questões de ordem, antes de finalizar a primeira parte do debate, para o doutor Leopoldo, que defende o André. A primeira é só para registrar que é uma questão técnica, tá? E objetiva, que o indeferimento de documentos foi por ordem judicial com base no 479, tá? Porque não observou o prazo legal de 3 dias úteis. E a segunda questão de ordem, doutor Leopoldo, com a palavra. Eminente juiz, a defesa do André requer a utilização do tempo remanescente dos demais acusados, tendo em vista que o prazo é da defesa, não de um defensor só. Esse é o argumento, fundamento. Certo. Com a palavra, doutor Yuri, Ministério Público, concorda com o argumento, doutora? Microfone, doutor. Doutor, faz só a gentileza para gravar. Pode ser esse microfone ou esse, pode ser esse aí mesmo, acho que capta. Entendo como alteração do acordo. Eu entendo que o prazo de 4 horas poderia ter sido usado pela senhora, assim como pelos assistentes de acusação, sem nenhuma objeção de qual seria o prazo utilizado pela senhora, qual seria o prazo utilizado pela assistência de acusação. Nós combinamos 4 horas, eu acho que isso ficou bem claro, de que a senhora poderia usá-lo da forma que bem entendesse. Da mesma forma, eu acho que ficou implícito que a defesa também poderia utilizá-lo de maneira que melhor compreendesse necessário para a defesa. Essa Vai lá no questão acordo, por colocada, gentileza. Vai no acordo lá. no meu ponto de vista. Coloca na tela, tá? A questão de estar a utilização do prazo, a gente foi, na verdade, vinculado que esse risco seria 1 hora para cada advogado. E esse foi o acordo, e não vejo aqui nenhum fato novo para mudar, alterar Conseguiu? o acordo realizado. Não obstante, doutor, sabemos que um dos princípios que diz um tribunal do júri é a plenitude de defesa. Sendo assim, mesmo não havendo nenhuma razão para alterar o acordo, o Ministério Público não vê nenhuma objeção a fim de evitar que amanhã se alegue eventual nulidade apenas em razão a esse fato, o Ministério Público não se opõe e que pese lamentar o não cumprimento de um acordo realizado aqui em plenário. Sem acusação. Ok. Ontem, ao decidir essa questão, eu deixei bem claro 2 razões de decidir que foram fixadas pelo STJ no emblemático caso da Boate Kiss. Eu até disse que eu preferia não olhar casos isolados, mas a própria tese que o STJ fixou. A primeira tese é: o juiz não tem competência constitucional para alterar de forma unilateral de ofício prazo previsto na Lei Processual Penal. Então, eu não posso alterar de ofício, eu não posso mudar a lei que o legislador fez. A segunda tese, segundo o STJ, é que, não obstante isso, se houver acordo entre as partes, a depender do caso concreto e do número de acusados, com o fim de cumprir a finalidade do princípio da plenitude de defesa de contraditório, é possível se ampliar o prazo legal. O acordo fixado, e foi muito bem anotado aqui, era de 1 hora para cada réu. Então, meu entendimento é restritivo, porque se trata de uma ampliação à norma legal, e, portanto, é 1 hora para cada réu. Se eu ampliar para mais de 1 hora, eu estou violando o acordo. Terceiro, se houver concordância, teremos um aditamento ao acordo para ampliação. Pergunto se tem concordância para ampliação. Ampliação me preocupa no sentido, né, de amanhã... É objetivo, doutora. Há disparidade entre os réus, né? E amanhã houve mais tempo para um réu do que o outro. São 25 minutos a mais que a doutora Rosiane deixou de falar. A senhora concorda? A minha decisão é a seguinte, doutora, só para deixar claro, o objetivo. Primeiro, eu não posso alterar de ofício. Isso viola o princípio da legalidade. Segundo, as partes podem fazer acordo. E o acordo foi de até 1 hora para cada acusado. E terceiro, portanto, se não houver acordo, está indeferido. Se houver um novo acordo para aditar, de forma a senhora concordar no acréscimo de mais 25 minutos para a defesa do réu André,
Aí será um novo acordo, eu vou registrar em ata. Porque tem um compromisso com a plenitude da defesa e com a validade desse processo. Eu não vou me opor, só gostaria que ficasse registrado. E os advogados também não estão supondo. Perfeito. Perfeito. É porque o doutor Leopoldo que perguntou, salvo engano, né? Então eu queria registrar pessoalmente com o microfone, doutores. A senhora concorda? Exatamente. Como é um novo acordo, todos devem manifestar. A doutora Rosiane, que representa o Eduvan. O doutor Walter, pois não, representa o Laurindo. Sobre o acréscimo de 25 minutos para o doutor Roberto, que representa a Ana Carla, concorda. Doutora Rosiane, que representa o Edivan. Então, portanto, eu vou suspender só para registrar o acordo, tá? Suspende, por favor, porque a ata é a parte mais importante. Então, portanto, para conseguir lá em ata. Agora eu que não estou enxergando, pode. Sumiu? Inverteu. Tá. Então, antes de iniciar os debates pela defesa do acusado André Luiz, o doutor advogado do Leopoldo pediu que os 25 minutos não utilizados pela defesa do réu Edivan fossem acrescidos ao seu tempo de 1 hora. Ponto. O magistrado registrou que o acordo era de até 1 hora para cada réu. E que somente autorizaria o acréscimo se houvesse um aditamento e, portanto, o acréscimo, vírgulas, sim, vírgula, se houvesse um aditamento, pode tirar da tela lá, tá? Pode inverter. Isso. Se houvesse um acréscimo, desculpa, se houvesse um aditamento, vírgula, e, vírgula, portanto, vírgula, concordância de todos os participantes. Assistente de acusação, concorda. Ministério Público concorda. Advogados de defesa concordam. E demais advogados de defesa. Ponto a seguir. Portanto, seguindo a razão de decidir de que o juiz não pode fazer de ofício a ampliação de prazo legal, vírgula, homologo o aditamento ao acordo de ampliação de prazo, vírgula, para acrescer 25 minutos em favor da defesa do André, né? André Luiz. Bom, é isso. Então, portanto, passa a palavra ao doutor Leopoldo, advogado de defesa do réu André. Vossa Excelência, doutor, tem um prazo de até 1 hora e 25 minutos para promover a defesa do réu. Com a palavra. Boa tarde a todos. Espero não utilizar o prazo todo. Mas, assim como esse acordo poderia muito bem ter sido interpretado da maneira como eu disse, a defesa, a acusação poderia ter usado o seu prazo de 4 horas e ninguém falaria nada, nem discutiria quem utilizaria ou não. Mas, enfim, o judiciário se tornou essa comédia e esse carnaval, em que, no final, se espera que a justiça seja feita e que seja concedida a forma da qual... Doutor, só um instante. Eu não gosto de interromper o advogado, mas já que o senhor fez referência ao judiciário, eu só queria registrar que o posicionamento que eu acabei de ler é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O senhor se refere ao juiz-presidente ou ao Superior Tribunal de Justiça? Eu me refiro ao judiciário, como um lugar onde a grande comédia, segundo Francesco Carnelucci, trouxe no seu livro, dizendo da comédia que é o Tribunal do Júri, Excelência, em que as pessoas vêm assistir o maior espetáculo de todos, que não deixa de ser uma comédia, que ao final observamos que todo esse carnaval precisa chegar em algum lugar.
Porque para que tudo isso? Para que tanta exaltação? Para que tanta luta, tanta rusga? Tanta dificuldade para se resolver questões tão simples? Questões que precisam ser analisadas de forma pacífica, com inteligência, não com a brutalidade ou com a arrogância ou a soberba dos ignorantes. Coisas que poderiam ser simplificadas e que hoje espero que sejam nessa tarde. Excelentíssimo senhor, doutor presidente desse egrégio tribunal, receba os meus cumprimentos. Senhora promotora, receba os meus cumprimentos na pessoa do ilustre assistente de acusação, a quem tive o prazer de conhecer e de trocar uma boa conversa pelos corredores do fórum, e a quem aprendi a admirar pela coerência, pela experiência que me passou nessa conversa. Aos nobres colegas advogados que aqui estão, recebam os meus cumprimentos que faço na pessoa do Dr. Walter, quem foi hostilizado nessa manhã e que retribuiu com tamanha humildade e hombridade. Parabéns. Lhe parabenizei agora há pouco pela fala. Quero lhe parabenizar pelo comportamento. O júri é bem melhor instrumento para julgar esses casos que, como diria o mestre Hungria, na orografia dos crimes alcança o seu ponto mais culminante, que são os crimes tentados e consumados contra a vida, do que o juiz togado. Vocês aqui são um instrumento muito mais eficaz para julgar esse caso do que um juiz. E aprove ao legislador que assim fosse. Porque aqui vocês, representantes da sociedade, estão aqui com o mistério de julgar, não uma letra morta no papel, como acontece com os juízes que julgam nos seus gabinetes. Mas aqui no tribunal do júri, a causa, o fato renasce, a letra toma vida. O crime cria os seus odores, os seus ares, os seus terrores, os seus pavores e também os seus amores. Porque toda história que envolve o tribunal do júri tem uma história por trás. E essa não é só a história do André que eu quero contar aqui, mas também a história de um processo. Um processo que, aos olhos dessa defesa, tem inúmeros erros. Mas o principal erro, trazer o André a julgamento no dia de hoje. No meu ponto de vista, a Ana Cláudia tinha que ser julgado junto com a Alissa e a Lena. Esse foi um foco. Eu acho que o Laurindo e o Edivan deveriam ser julgados em um outro julgamento, porque estão participando de um outro momento do crime. E o André deveria ter sido julgado com o Luiz Mar, porque eles têm histórias conflitantes. O que eu vou provar aqui hoje é que o André é inocente. Porque não basta, e eu aprendi isso aos longos dos meus 15 anos de tribunal do júri, que não basta que vocês tenham uma simples dúvida se o André participou ou não. Eu vou provar que ele não participou. E como é que eu vou provar isso? Como é que o júri, como é que o jurado faz para julgar? Você está aí agora e você tem um ministério para resolver. Você precisa dar uma resposta à sociedade. Mas como é que o júri faz isso? O júri faz isso usando critérios que você aprendeu com princípios desde criança, que são verossimilhança, razoabilidade, credibilidade. Vocês fazem isso, utilizam os princípios que vocês foram criados e ensinados pelos seus pais, pelos seus professores, para agora trazer tudo isso em um julgamento, reconstruindo uma história que, como bem disse, brilhantemente disse o nobre colega,
Nós não tínhamos lá uma televisão, um vídeo que demonstrasse tudo o que aconteceu. Então nós precisamos, de alguma maneira, reconstruir essa história. E como é que se reconstrói a história? Através das provas dos autos. Através daquilo que foi apurado, que foi trazido aos autos. E nesse momento, eu quero pedir a vossas excelências que coloquem tudo que já ouviu hoje aqui de lado. Tudo que vocês ouviram. Porque o caso do André é um caso que está separado de todos os outros aqui. Ele está em um caso que não tem nada a ver com a execução, não tem nada a ver com o momento da contratação. Vocês viram, durante a fala da eminente promotora de justiça, que a contratação se deu lá em Goiânia, com um certo advogado, ou com o Luiz Mar, com outras pessoas que estavam ali e fizeram essa contratação. Vocês viram também que a execução foi feita aqui em Rubiataba, enquanto que o André estava lá em Campo Limpo. Então ele também não participou da execução. Mas do que o André participou? É isso que nós precisamos reconstruir. E nós vamos reconstruir isso, analisando as provas dos autos, para que a gente possa dar à sociedade um julgamento justo. Luiz Fernando era um brilhante dono de cartório. Um homem que dedicou sua vida ao direito e à justiça. Um homem que estudou direito, que prestou o concurso, passou, que viveu a sua vida inteira com a cara nos livros, estudando direito. Eu acho que o Luiz Fernando merece um julgamento justo. E ele não merece, o que o Luiz Fernando não merece, é que um inocente seja culpado, seja julgado culpado, manchando assim a história desse brilhante cartorário, manchando assim a história de uma vida de estudante de direito, levando à prisão alguém que não tem nada a ver com o crime. E como eu disse, vamos ver isso através das provas. O André, eu conheci o André há alguns anos atrás. Conheci sua mãe, a dona Edma. Conheci o irmão dele, que aqui está na plateia. O irmão dele saiu de casa, o pai separou da mãe e o André ficou. Dona Edma é uma mulher, como ele disse aqui ontem, com um tremendo, gigantesco problema de saúde. Primeira vez que eu vi a Dona Edma, eu via os ossos, porque a carne estava comida. Eu cheguei na casa dela e, como ele disse, ele montou uma UTI dentro de casa. Veja bem, senhores jurados, eu estou falando de uma relação preciosa demais. Uma relação de mãe e filho. Uma relação sagrada, uma relação que mexe com qualquer um. E para que ele pudesse fazer isso, ele tinha o seu trabalho, vendia carros. Vendia e comprava carros. É evidente que em uma venda de carro, pegar uma arma como parte do pagamento, pode ser que não seja algo que muitos de nós faria. Muitos de nós que, às vezes, temos o nosso salário, temos o nosso bem-estar, mas nós estamos falando de uma relação importante de uma senhora que precisa de tratamento. Eu tenho um outro amigo também que ele me fala assim, a gente se vira como pode. Para a cabeça dele, isso não é crime. Para a cabeça dele, isso é negócio. É errado? É errado. O comércio da arma é errado. Mas na cabeça não é crime. E veja bem, senhores jurados, nós não estamos falando aqui de um cara faccionado, ou de um bandido de alta periculosidade. Como vocês viram aqui, os antecedentes do André, ele pagou tudo com uma cesta básica. Ele foi condenado num porte de arma, numa posse de arma, e pagou a cesta básica. Ele ficou preso, sim, por um crime de tráfico, que depois ficou comprovado que não tinha sido ele, foi absolvido. Que faccionado é esse que não tem crime nenhum? Que tem porte de arma legalizado?
Que bandido perigoso é esse de Campo Limpo? Campo Limpo de Goiás. E comprava carros, pegava partes de pagamento, às vezes, em armas. E aqui, a vez que o Ministério Público disse para vocês que o Edivan estava negociando uma arma, era no dia 27 de novembro, era a mesma arma. O André estava vendendo a arma. A prova do delegado, do Ministério Público, é a prova que comprova que o André tem participação, e é exatamente a prova que comprova que ele estava apenas vendendo a arma. A todo momento da perícia, o laudo diz, a arma que o Edivan estava negociando com o Novinho é idêntica à arma usada no crime. O Edivan estava tentando vender essa arma para uma outra pessoa. Como a outra pessoa não comprou, ele vendeu a arma para o chefe. Ele sabia que era para o homicídio? Não. Como é que você sabe? Ele deu uma tarefa. Colocar em Edivan. Vamos analisar isso. Olha para dar uma dica comigo. E aí, as duas mensagens, elas se complementam uma prova. Aí quem vai ficar sério, eu preciso que não passar de batalha. Para me levar o celular. Sério, individual. A beira da beira. Eu vou botar lá para pegar o celular. Mas tem que a peça tem para você pensar que não está certo. Sabe? Eu também lembrou que eu ia fazer isso. Não do que eu tenho. 43. Amanhã, a gente acelerar. Chegar lá até 5 horas. Eu falei, não é uma mãozinha. Só que eu ficar com você vai tratar. Você vai uma mão. Foi passar tudo aqui, ó. Eu tenho que ter tudo para estar mudando. Quero a mulher do cara, você pegar água. Eu tenho que ter tudo importante. Você andar agora, não está tudo lá dentro. Entendeu? Ela cair lá dentro, nós dois, lá já agora. Se eu quiser também parar lá para trás, vai acelerar para ficar até então. Entendeu? Agora, se quiser estourar, se quiser lá, tem que voltar aqui. Se quiser sair ali, não pode comer. Isso aqui que mostra o quê? Mensagem do
trocado o celular do Edivan com o André. Só tem que dizer qual que é o evento. Aonde está esse vídeo? Esse vídeo é um vídeo que está num link, Exatamente. não é um documento. No link tem esse vídeo, do lado desse vídeo tem Qual que é com o Edivan. a folha, o evento é a folha. É 70. É 70. Sim, qual a página? Nós paginado do inquérito. Quando ela acha, eu vou continuar. O André, Qual que é a página? paginado pelo inquérito. 329? O senhor pode continuar que o documento está baixando. Esse tipo, senhor Duarte, não é digno de um julgamento justo. Uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, seja para nada. Nós estamos aqui para finalizar, para terminar, para colocar um fim em uma história de um homicídio que precisa, nessa tarde, dar uma resposta à sociedade. Mas, concomitante a isso, nós estamos aqui também para dar continuidade à história.
cara que o Edivan tá... Não, o André tem um homicídio que ele não participou, porque ele não sabia.
Gordinho, você vai fazer igual o gordinho, não, né? Não vai deixar na mão, não, né? Você vai lá mesmo cobrar essa dívida pro cara. Então, a gente pesquisou esse documento, você quer que compartilhe? Não, é um vídeo igual aquele outro, doutor. Um vídeo igual aquele outro. Pode passar. Celular do Edvan em conversa com André. Quando ele responde, as mensagens aparecem.
O senhor faz uma referência para mim, por gentileza? Audiência de instrução de julgamento. É só para constar na gravação. E também é porque não capta aqui na filmagem. Mas você vai colocar o microfone lá? Ok. Edivan disse que irá ver se ainda tinha um ônibus para Campo Limpo e pergunta a André se a cena, ou seja, o roubo, seria naquele dia. Estão vendo? O senhor tem ciência de que a perícia concluiu que o André só tinha ciência de um roubo, que ele não tinha ciência de um homicídio? Não me recordo desse fato, desse caso específico. Mas a vinculação do André, agora o senhor me recordando, a vinculação do André se deu também pela quebra de dados telefônicos do Edivan e do Laurindo, né? Que conversaram constantemente com o André. Inclusive, o André forneceu a arma que foi utilizada na empreitada criminosa. Ele vendeu a arma. Exatamente. Esse texto que eu li para o senhor é exatamente o texto transcrito do que foi trazido pela perícia do celular do Edivan. Vou ler para o senhor um outro texto, também transcrito pelo celular do Edivan, que diz assim: pergunta a André se a cena, ou seja, o roubo, seria naquele dia. Às 12 horas, no dia 28/12/2021, Luzimar, através do aplicativo WhatsApp, utilizando o número 62 99327 2012, entrou em contato com Edivan, dizendo ser amigo de André, e que entrou em contato por indicação de André, inicialmente alegando que Edivan o acompanhasse para receber uma dívida. Fala, mano. E ele transcreve o texto. Fala, mano. Bom, sou amigo do André e ele falou com você aí, para você vir num reticências, receber um dinheiro de um cara mais eu ali. Ou seja, o Luzimar estaria falando com o Edivan para que o Edivan fosse receber um dinheiro com ele ali. Diante desse texto, em momento nenhum, o senhor pensou que deveria fazer a pergunta se André sabia ou não do homicídio? Não. Isso aí foi uma extração de dados, né? Sim. André, Em nenhum momento ele pensou em perguntar se o André sabia. 18. Aí teve uma pequena rusga, porque ele não queria responder as perguntas. Vou passar esse momento, que é muito extenso. Na verdade, todos os advogados incomodados em relação a isso. Doutor Leopoldo, você tem outras perguntas? Eu poderia fazer essa. Doutor Marcos, o senhor apurou se foi o chefe que mandou o Edivan buscar a arma na casa do André? não me recordo. Tá vendo? O senhor se lembra se houve alguma degravação, alguma prova pericial que afirma que André não tinha conhecimento do homicídio? Não me recordo. O senhor se lembra se existe alguma prova, alguma transcrição de WhatsApp Alguma prova. que afirma Qualquer que prova. o André pensava que iria acontecer um roubo? Não me recordo. O senhor se lembra se foi apurado que em nenhum lugar da perícia ou do próprio inquérito policial ficou apurado que o André falou sobre homicídio? Em nenhum lugar. Não me recordo. 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 O senhor se recorda de ter observado ou não as mensagens do celular de André?
senhor se recorda de ter visto as mensagens? O celular do André permaneceu bloqueado, não foi desbloqueado. Foi feita a extração de dados do celular do André. O senhor se recorda de alguma prova dos autos, de alguma prova, em algum momento do inquérito, alguma prova dizer que André e o chefe eram amigos? Não me recordo nesse ponto. O senhor se recorda se em alguma prova pericial, se nas gravações dos celulares, em algum momento foi apurado que o chefe e o André fizeram algum tipo de ajuste? Não me recordo específico, mas acontece. O André e o Lauri, qual que é quem foi o executor? O Edvão, o Laurindo? Você pode me refrescar a memória? Eu não sei, não me recordo. Então vamos lá. O André e um dos executores materiais do delito e o Luiz Mars se conheciam. É isso que eu me recordo nesse ponto específico, da ação entre eles. O senhor se recorda de Laurindo conhecer André? Não me recordo. O senhor se recorda de o Edivan, no reconhecimento de pessoas, dizer que André emprestou a arma para homicídio? Repete a pergunta. O senhor se recorda se em algum momento o Edivan falou que o André emprestou a arma para o homicídio? Não me recordo. O senhor se recorda em algum momento se Laurindo falou que o André emprestou a arma com um fim específico para o homicídio? Não me recordo. O Laurindo, ele tinha ciência que eles iam praticar um crime, né? E o Edivan foi o executor do delito. Eles pegaram a arma em Campo Limpo com o André. Isso eu me recordo. Excelência, pela ordem, o senhor pode repetir a resposta, por favor, que cortou aqui para mim? Eu me recordo que o Edivan, executor material do crime, né? Pegou a arma com o André e o Laurindo tinha ciência que ele havia pegado essa arma com o André. Me recordo desse ponto em específico. Mas o Laurindo, apesar de não ter sido esse o questionamento, não sabia, de fato, que iria ser praticado homicídio. Apenas outro crime diverso do homicídio. O senhor se recorda qual foi a prova apurada pelo senhor que levou o senhor, então, a crer que o André sabia do homicídio? Não me recordo. Sem mais perguntas. Ele não se recorda de nada. A única coisa que ele se recorda é que eles pegaram a arma com o André. Mas eles realmente pegaram a arma com o André. O André vendeu a arma. Está nos autos, está nas provas que o André estava vendendo a arma. As provas dizem isso. Senhoras e senhores jurados,
Obrigado. Encerrado agora o debate da defesa do André. São 16 horas e 26 minutos. Eu sou prefeito de estabilização das teses em plenário. Eu anotei aqui o seguinte. Ministério Público, condenação nos termos da pronúncia, doutora. Defesa da Ana Cláudia, absolvição por ausência de autoria e participação, doutor? Por negativo de autoria. Ok. Perfeito. Defesa do Edivan, absolvição por negativo de autoria do homicídio e confissão no roubo. Defesa do Laurindo, doutor Walter. Absolvição por inelegibilidade contra diversa do homicídio, dos dois? Dos dois. Pois bem, nós vamos suspender agora para